Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de SQL básico. Hoje, nossa aula de número 6 vai ser uma aula bem interessante e bem importante. Por quê? Porque nós vamos aprender a cruzar as tabelas, né? Nós vamos aprender os famosos joins, né? Eles servem para a gente cruzar uma tabela com a outra, certo? Só relembrando, na aula anterior nós aprendemos as subqueries e o having, certo? Então, basicamente, aqui tem um resumo de tudo que nós já aprendemos, né? Nós aprendemos a dar um select simples, nós já aprendemos as operações aritméticas entre as colunas, nós aprendemos funções de agregação, nós já aprendemos o where, né, que é filtrar valores de colunas que já existem na minha tabela, agrupar as colunas categóricas, passar o having, que é filtrar valores dessas colunas que nós criamos a partir de algumas funções de agregação e ordenar, certo? E também a subquery, correto? Na aulinha de hoje, nós vamos aprender os joins. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um novo arquivinho, aula6.sql, para eu trabalhar em cima dele, certo? Só que antes de vir aqui para o código, eu vou explicar para vocês primeiro como que funciona os joins, né? Para que serve? Por que eu preciso cruzar uma tabela com a outra, certo? Vamos lá. Lembra que aqui no nosso drive, no drive do nosso curso, tem a imagenzinha aqui, basicamente, do nosso banco de dados, né? A gente tem duas tabelas, certo? Essas duas tabelas, nas aulas anteriores, a gente já trabalhou com elas, né? Que basicamente, uma tabela é a Spotify Artist Info, que o que a gente tem dentro dela? A gente tem as informações dos artistas da Spotify, certo? E na outra tabela, que é a Spotify Track Info, a gente tem as informações das músicas de cada um desses artistas, certo? E aí lembra na aula em que eu expliquei, eu dei uma introdução para vocês, em que tem essa setinha aqui indicando esses dois campos? Bom, eu tenho esse campo aqui na minha tabela Spotify Artist Info, que é o IDs, e eu tenho esse campo aqui, Artists, que é da minha tabela Spotify Track Info. Isso daqui indica o campo de cruzamento entre essas duas tabelas, certo? Até aqui no nosso esqueminha, em que eu indico para vocês o que cada campo significa, eu pintei ele de azul. Né? Então, o IDs aqui está pintado de azul na Spotify Artist Info e o Artist está pintado de azul aqui na Spotify Track Info, né? Que é para indicar que é a chave de cruzamento entre as tabelas, certo? Mas vamos lá. Por que eu preciso cruzar uma tabela com a outra? Olha só, vamos abrir aqui, ó, vamos dar o select asterisco na minha Spotify Artist Info. Seleciono aqui meu banco de dados, olha só. Vamos supor que o seu chefe chega para você e fala: eu preciso que você me gere uma tabela em que eu vou ter em uma coluna o nome da música e na outra coluna o nome do artista, certo? Uma tabela simples, né? Só com o nome da música e o nome do artista. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Da música é da nossa Spotify Track Info, certo? Olha só, eu tenho aqui, ó, o nome da música, correto? Mas se eu for olhar para cá, eu não tenho o nome do artista dessa música, certo? Não tenho. Eu só tenho a identificação do ID desse artista. Mas aí, se eu fizer isso daqui, por exemplo, names e artist, eu vou lá e passo isso aqui pro meu chefe. O chefe vai chegar para mim e vai falar: beleza, cara, mas essa música aqui, essa River of the Sage, é desse artista aqui. Quem que é esse cara? Não sei, né? Isso daqui é um ID que é gerado pelo Spotify, é um ID único gerado pelo Spotify para identificar o artista, para a gente não ter que ficar fazendo cruzamento com nomes, certo? Só que eu não sei quem que é esse cara aqui. E se a gente olhar aqui, ó, na nossa tabelinha de artista, ó,
Spotify Artist. O que a gente tem? A gente tem o nome do cara, mas a gente não tem o nome das músicas dele. No máximo que a gente tem é as playlists que ele foi encontrado, certo? E aí, o que aconteceu? A gente tem aquele mesmo ID que estava na tabela track, a gente tem ele aqui, né? Que é o ID de identificação desses artistas, correto? E aí o que acontece? Uma das minhas informações, que é o nome da música, está em uma tabela, e a outra informação está na outra tabela, certo? E aí é por isso que a gente precisa aprender os joins para a gente conseguir cruzar uma tabela com a outra e dessa forma a gente ter a coluna que a gente quer de nome da música e o nome do artista. Porque elas estão em tabelas separadas, certo? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Olha só. Essa daqui é o banco de dados em que eu utilizo no meu curso de SQL do básico ao avançado, tá? Caso você queira conhecer um pouquinho mais, tá o link aí na descrição. Então, esse daqui é um banco de dados que a gente usa lá, que é um banco de dados da Ulysse, né? A Ulysse é uma empresa brasileira em que basicamente se, por exemplo, eu vendo perfumes e eu quero explorar novos canais de vendas para, consequentemente, eu faturar mais, eu consigo me cadastrar como vendedor na Ulysse, eu cadastro meus produtos lá e aí eu consigo vender nos principais marketplaces a partir da Ulysse, tá? É uma forma que as pessoas têm de conseguir fazer mais vendas, explorar novos canais e assim por diante. Mas basicamente, o nosso banco de dados desse meu curso, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelas. Cada tabela armazena um tipo de informação. Por exemplo, essa tabela aqui, eu tenho as informações de todos os vendedores que estão cadastrados lá na Ulysse. Então eu tenho a informação de um ID que identifica ele, e eu tenho a informação de qual estado que ele é e qual que é a cidade que ele é, certo? Nessa outra tabela aqui, eu tenho a informação de todos os pedidos que cada vendedor fez de vendas. Ou seja, o vendedor X, no dia, sei lá, 1º de maio, ele fez uma venda no valor de R$ 80 em que ele vendeu 2 produtos, certo? Então eu tenho as informações de vendas de cada vendedor nessa tabela. Então, se eu quiser saber qual que é o valor total de vendas dos meus vendedores, eu preciso cruzar essa tabela com essa tabela, somando o valor total de vendas, certo? E aí esse cruzamento é feito a partir do Seller ID, que existe nessas duas tabelas, e que eu consigo fazer esse tipo de cruzamento. Mas se eu quiser, por exemplo, as informações dos clientes, né? Eu tenho essa tabela aqui embaixo, que é a minha tabela de clientes. E se eu quiser saber qual que é o valor total de compras que cada cliente fez dentro da Ulysse. Eu preciso cruzar essa tabela com essa minha tabela aqui de pedidos e com essa minha tabela aqui que mostra o valor de cada pedido. Então eu preciso fazer 2 tipos de cruzamento. E se eu ainda quiser saber qual que é a categoria dos produtos que esses clientes compraram, eu vou precisar cruzar a tabela de clientes com essa tabela de pedidos, com essa tabela que mostra o valor de cada pedido e com essa tabela que mostra a categoria de cada produto comprado. Então percebem aqui a problemática? Na maioria das empresas, os dados eles não vão vir 100% prontos em um tabelão geral ali, em uma view materializada em que tem todas as informações que você precisa. Não vai vir assim. Na maioria das vezes, vai existir algumas views materializadas em que eles já vão fazer algum tipo de tratamento de dados, mas cada tabela vai armazenar informações específicas de alguma coisa, né? Então, aqui eu armazenei informações específicas de vendedores, aqui eu armazenei informações específicas do valor de cada pedido, aqui eu armazenei informações específicas da categoria de cada produto, aqui eu armazenei informações específicas dos meus clientes, certo? Então, cada tabela armazena algum tipo de informação específica. E quando a gente trabalha com dados, a gente precisa, às vezes, montar tabelas em que a gente junte várias informações. Então eu preciso montar uma tabela que eu quero saber tudo do meu cliente. Quantos pedidos ele fez,
qual que é o valor total comprado, quais foram os produtos, as categorias que ele comprou, e aí a gente precisa ir cruzando cada uma dessas tabelas. E esse cruzamento é feito a partir dos joins, tá? Então a gente tem principalmente o left join, o right join e o inner join, tá bom? Então aqui é só uma explicação da problemática que o join resolve, fechado? E aí, vamos aqui, eu preparei aqui nesse sheets para eu explicar meio que a teoria por trás dos joins, e aí depois a gente vai aprender ali na prática no código, tá bom? Então olha só, vamos supor que aqui eu tenho duas tabelas. A minha tabela 1, eu tenho um CPF, eu tenho o nome da pessoa e eu tenho o estado em que essa pessoa mora, certo? Na minha tabela 2, eu tenho o CPF e eu tenho o telefone de cada uma dessas pessoas, correto? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero gerar uma tabela em que eu tenha o CPF, o nome, o estado e o telefone, certo? Eu quero ter essas informações todas em uma única tabela. Agora, elas estão em tabelas separadas, né? Na tabela 1 e na tabela 2. Eu quero juntar elas em uma tabela só. E aí, como que funciona? A gente tem três tipos de joins. A gente tem o left join, o right join e o inner join, certo? Como que funciona o left join? Eu vou abrir aqui, ó, left join, para eu pegar uma imagenzinha para mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui a gente tem o left join. Ó, percebe que eu tenho aqui a tabela A, certo? E a tabela B, né? E aí existem informações, existem dados na minha tabela A e existem dados na minha tabela B, certo? E também existem dados que existem ao mesmo tempo na minha tabela A e ao mesmo tempo na minha tabela B, correto? O que é o left join? O left join, eu vou pegar todos os dados que existem na minha tabela da esquerda, certo? Por isso o left. Então, a minha tabela da esquerda é a minha tabela A, aqui, nesse desenho, correto? Então, o left join, eu vou pegar todos os dados que existem na minha tabela A e, ao mesmo tempo, os dados que existem na minha tabela A e na minha tabela B ao mesmo tempo, né? Ou seja, a interseção. Então, eu pego tudo da minha tabela A e a interseção da A com a B, correto? Como que funciona aqui? Olha só, left join. Eu vou cruzar a minha tabela 1 com a minha tabela 2, né? E aí, para isso, eu preciso de uma chave de cruzamento. Essa chave de cruzamento nada mais é o que eu estou indicando aqui, ó. No nosso caso, do nosso banco de dados aqui, a chave de cruzamento aqui, na tabela de artistas, é o ID e na tabela track é o artist. Essas informações aqui, elas são iguais nas duas tabelas. Então, essa é a chave de cruzamento das nossas tabelas. Para esse nosso exemplo aqui, qual que é a chave de cruzamento? É o CPF, né? A gente tem aqui, ó, o CPF nas duas tabelas, correto? Geralmente, quando a gente trabalha com informações de pessoas ali nas empresas, pode ser que a empresa trabalhe com o CPF, mas como o CPF ele é um dado um pouco sensível, às vezes as empresas elas utilizam da criptografia para gerar um código, né, que nada mais é do que um ID. Né? Aqui a gente trabalha com um ID que identifica cada artista. Aqui um ID que identifica cada artista da música, certo? Por que não trabalhar com um nome? Porque muitas vezes pode vir o nome completo da pessoa e pode ser que, por exemplo, o nome completo da pessoa seja João da Silva. A gente sabe que não existe só um João da Silva aqui no Brasil, né? Então, esse cruzamento a partir do nome pode dar errado porque ele pode duplicar informações. Então, a gente precisa trabalhar com uma informação única que identifique cada pessoa. Ou com uma informação única que identifique cada artista. Ou com uma informação única que identifique cada vendedor. Ou com uma informação única que identifique cada cliente, certo? E aí em todas as tabelas vai existir essa informação única de identificação. Porque se não existir, a gente não consegue cruzar os dados,
certo? Mas vamos lá. Aqui nesse nosso exemplo, a informação única de identificação é um CPF, né? Bom, não existe duas pessoas com o mesmo CPF, certo? Se existir, está errado. Pelo menos eu acho. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos cruzar a tabela 1 com a tabela 2. E aí nesse caso aqui, ó, o left join, a gente vai pegar todas as informações que existem na tabela A e as informações que existem na tabela A e na B ao mesmo tempo, correto? Como que vai funcionar? Olha só, left join da tabela 1 com a tabela 2 a partir do CPF. O que eu vou ter? Eu vou ter todas as informações que existem na minha tabela 1, certo? E aí o que eu quero puxar da minha tabela 2? Eu quero puxar o telefone, certo? Então eu vou ter o telefone aqui, correto? Deixa eu só apagar aqui os valores. Eu quero puxar aqui o telefone. Vou pintar de laranjinha. Olha só. E aí o cruzamento ele vai ser feito pelo CPF, né? Então a minha tabela 1 é a minha tabela da esquerda, então eu vou puxar tudo que existe nela. E a minha tabela 2 é a minha tabela da direita, que eu só vou puxar as informações que existem nela e na tabela 1 ao mesmo tempo, né? Então olha só, como que vai dar esse cruzamento? Como a gente cruza pelo CPF, olha só, o CPF 11111 da minha tabela 1 existe na minha tabela 2? Existe, nessa linha aqui. Então, puxa o telefone dele, olha só. Telefone 111 com o CPF 111, puxei para cá. O 222 aqui existe na 1 e existe na 2. Então, esse telefone ele vai vir para cá, correto? O 333 aqui existe na 1, existe na 2, então ele vai vir para cá. O 444 aqui, ó, ele existe na tabela 1, mas não existe na tabela 2. E aí o que vai acontecer? Isso daqui ele vai ficar nulo. Por quê? Por que ele vai ficar nulo? Porque eu estou puxando todas as informações da minha tabela 1, né? Eu estou no left join, então eu puxo todas as informações da minha tabela da esquerda. Só que se a informação existir na minha tabela da esquerda, mas não existir na minha tabela da direita, o campo fica nulo, tá? Deixa eu pintar aqui só pintar a letra. O campo ele vai ficar nulo, certo? Agora, o 555 aqui, ele existe nas duas, então puxa essa informação para cá. Entenderam? Olha só. O left join é isso. Eu vou cruzar a partir de uma chave única de identificação duas informações em que eu vou puxar tudo que existe na minha tabela da esquerda, que eu setar como referência. Aí isso daqui vocês vão entender no código que a minha tabela da esquerda sempre vai ser a tabela que eu adiciono no from, e a tabela que eu adiciono no left join ou no right join é a minha tabela da direita, tá? Mas já a gente vai olhar isso. Então, left join, a gente puxa tudo que existe na tabela da esquerda e que existe nas duas tabelas ao mesmo tempo. Se existir uma informação que tem na minha tabela da esquerda, mas não tem na minha tabela da direita, o campo fica nulo. Beleza? O right join, o que acontece? Olha só, o right join, eu vou setar aqui, ó, right join da tabela 1 com a tabela 2. A tabela 1 é minha tabela da esquerda. A minha tabela 2 é minha tabela da direita. E aí o que vai acontecer? Olha só, o right join eu vou puxar tudo que existe na minha tabela da direita e a interseção entre a tabela da direita e a tabela da esquerda, certo? Ao contrário do left join, que eu puxo tudo da esquerda, o right join eu puxo tudo da direita, certo? Então olha só, eu vou ter aqui, ó, as mesmas informações aqui que eu quero montar na minha tabela, certo? Deixa eu puxar aqui para pegar a formatação e aí eu apago. Olha só. Beleza. E aí eu quero montar essa tabelinha aqui, certo? Com o right join eu vou puxar tudo que existe na minha tabela da direita. Quem que é a minha tabela da direita? É essa daqui. Olha só. Vou puxar tudo para cá. E aí o telefone deles todos para cá, certo? Tudo que existe nas duas tabelas. E aí, como a minha tabela da direita eu não tenho a informação de nome e estado, eu vou puxar da minha tabela da esquerda, certo? Então, puxei tudo da minha tabela da direita e agora vamos verificar o que existe aqui. Ó, o CPF 111 existe na tabela da direita e na tabela da esquerda. Então, eu posso puxar essas informações para cá, correto? O 222 também. Então, eu vou ter essa informação aqui. O 333 também. Então, eu vou ter
essa informação aqui. O 555 também existe nas duas, então eu vou ter essa informação aqui. E o 666? Eu tenho aqui na minha tabela da direita, né, que é da minha tabela 2, mas eu não tenho na minha tabela 1, na minha tabela da esquerda. Então o que vai acontecer? Opa, deixa eu só tirar isso daqui, depois eu arrumo. Então o que vai acontecer? Vai ficar como nulo aqui e nulo aqui. Certo? Por quê? Por que ficou como nulo? Porque o right join, eu puxo tudo da minha tabela da direita e a interseção. Se existir algum valor que existe na minha tabela da direita, mas não existe na minha tabela da esquerda, esse valor fica nulo. Certo? Então deixa eu só arrumar aqui. Aqui, aqui e aqui e aqui. Beleza. Deu para entender? Então, left join, puxo tudo da esquerda e a interseção. Se existir algum valor que existe na da esquerda e não existe na da direita, o campo que eu estou puxando da direita vai ficar nulo. Right join, se eu puxar, eu puxo tudo que existe na da direita e a interseção. Se existir algum campo, algum valor que existe na da direita, mas não existe na da esquerda, o valor que eu estou puxando da tabela da esquerda fica nulo. Exatamente assim. Beleza? E o inner join agora? O inner join, deixa eu copiar aqui, olha só. O inner join eu vou puxar só a interseção. Ou seja, eu vou puxar só os valores que existem nas duas tabelas ao mesmo tempo. Tá bom? Como que vai funcionar? Olha só. Eu vou ter aqui, eu quero montar essa minha tabelinha, certo? Então, olha só. O CPF 111 aqui existe na tabela da esquerda, que é a minha tabela 1, e na tabela da direita. Então, eu vou puxar isso daqui para cá e isso daqui. A mesma coisa com 222. Ó. Existe nas duas tabelas, então vem essas duas informações para cá. Certo? Vamos lá. 333 existe nas duas tabelas, então vem para cá. O 444, ele existe na minha tabela 1, mas ele não existe na minha tabela 2. Só que o inner join, eu só puxo o que existe nas duas tabelas. Então, esse valor aqui, ele não vai vir para cá, porque ele não existe nas duas tabelas. Eu só estou puxando a interseção. Então, esse valor aqui, ele não vai aparecer no meu cruzamento. Beleza? O 555, ó, ele existe nas duas. Então, a gente adiciona ele aqui. Deixa eu só... Depois eu arrumo aqui as grades. E agora, ó, o 666, ele existe na minha tabela da direita, mas não existe aqui. Então, o que vai acontecer? Ele não vai aparecer aqui, certo? Opa. Por quê que ele não vai aparecer? Porque eu não tenho essa informação nas duas tabelas, correto? Então, left join, puxo tudo da minha tabela da esquerda e a interseção com a tabela da direita. Se existir um valor que existe na minha tabela da esquerda e não existir na tabela da direita, ele vem como nulo. Right join, puxo tudo da minha tabela da direita e a interseção. Se existir algum valor em que em que existe na minha tabela da direita, mas não existe na minha tabela da esquerda, ele vem como nulo. Agora que eu vi que aqui está errado, né? Então é isso daqui. Aí. Inner join, eu puxo só a interseção, ou seja, os valores que existem em ambas as tabelas ao mesmo tempo, tá bom? É assim que funciona os joins, tá, pessoal? Aqui é a teoria de como funciona os joins, beleza? Vamos agora aprender isso daqui no código. Como que a gente faz isso no código? Olha só. Vamos para aquele nosso exemplo que a gente tinha dado no início da aula. Opa! Eu quero uma coluna em que eu tenha o nome da música e a outra coluna o nome do artista dessa música. Sendo que essas duas informações elas estão em tabelas diferentes, né? Elas estão aqui, ó. O nome da música está nessa tabela e o nome do artista está nessa outra tabela e a gente precisa cruzar elas duas, certo? Como que a gente faz esse cruzamento? Olha só. O que eu quero da minha tabela?
Track, que é a minha tabela de música. Eu quero o nome da música, né, que é o campo Names. Então eu venho aqui e vou puxar só o Names, certo? E aí agora olha só, eu vou fazer o cruzamento. Como que eu faço o cruzamento? Primeiro de tudo, eu preciso nomear cada uma das minhas tabelas. Por quê? Porque agora eu não vou mais trabalhar só com uma tabela. Eu vou trabalhar com 2, 3, 4, a quantidade de tabelas que você precisa cruzar, certo? Então, da mesma forma que a gente dava o alias aqui para as colunas, então, por exemplo, names as nomes, eu vou dar o alias para a tabela. Então, eu vou chamar essa minha tabela aqui de T1, tá bom? Vou chamar ela de T1. E aí, os campos aqui que eu selecionar, eu preciso indicar de qual tabela que ele pertence, tá? Como assim? O campo names, ele pertence dessa minha tabela aqui, Spotify Track Info. Então, eu vou botar aqui, ó, T1 ponto. O que isso significa? Significa que esse campo names pertence à minha tabela T1, certo? Que eu chamei ela aqui, beleza? Caso existem campos, por exemplo, que existe em uma das tabelas, mas não existe na outra, não precisa, tá? Mas eu sempre recomendo que você nomeie todos os campos de acordo com as tabelas que você está puxando cada um desses campos, tá bom? É uma boa prática e é muito melhor, tá? Então, vamos lá. Chamei a minha tabela aqui, que armazena as informações das músicas, de T1. Indiquei aqui que o names, que é o nome da música, então vou botar aqui nome música, ele é da minha tabela T1. Agora a gente precisa fazer o cruzamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um left join. Ó, left join. Qual que é a minha outra tabela? A minha outra tabela é a Spotify Artist Info. Então, Spotify Artist Info. E aí eu preciso nomear ela. Então, as T2, certo? E aí como que funciona aqui, ó? A minha Spotify Track Info, ela é a minha tabela que está aqui no From, correto? Então, essa daqui vai ser a minha tabela da esquerda, certo? Já a minha tabela que eu indiquei aqui, ó, no Left Join, ela vai ser a minha tabela da direita, beleza? Como eu estou fazendo o Left Join, o que eu vou fazer? Eu vou puxar todas as informações que existem nessa minha tabela e a interseção que existe aqui. Caso tenha alguma música que esteja aqui dentro dessa tabela e não tenha um artista dela, o nome do campo do artista vai ficar nulo, tá bom? A gente vai fazer esse teste para ver se existe, tá? E aí vamos lá, olha só. Selecione a coluna Names da minha tabela T1 e cruze pelo Left Join com a minha Spotify Artist Info e chame essa tabela de T2, certo? Só que agora a gente precisa indicar a chave de cruzamento. Como que a gente faz isso? Olha só, a gente bota um ON, tá bom? E aí aqui a gente vai passar a nossa chave de cruzamento. Qual que é a chave de cruzamento entre as tabelas? Da minha track é o campo Artist. Então eu vou botar aqui, ó, T1.artist, tá bom? E igual. Por que igual? Porque essa coluna aqui tem que ser igual à minha coluna IDs da minha tabela Artist. Então, T2.IDs. O que a gente está fazendo aqui? A gente está indicando, nesse nosso exemplo, T1, por exemplo, a tabela T1.CPF tem que ser igual a T2.CPF, certo? E aí a gente faz esse cruzamento. Aqui os nomes, eles estão diferentes, tá bom? Mas se a gente olhar aqui no nosso esqueminha, olha só, a nossa coluna Spotify Track Info é o ID do artista apresentado na música. E a minha coluna IDs é o ID Spotify exclusivo de cada artista. Então, ambas essas colunas são os IDs dos artistas, tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui? Olha só, selecione a coluna Names da minha tabela T1, aí From Spotify Track Info é esse T1 que é a minha tabela da esquerda, cruze pelo Left Join com a Spotify Artist Info e chame ela de T2 por essa chave, né? T1.artist igual a T2.artist. Tá faltando uma coisa, né? A gente precisa de duas colunas. Uma que é o nome da música, certo? E a outra é o nome do artista. Então, a coluna que é o nome do artista na nossa tabela Spotify Artist Info é o Names.
Então, olha só, eu vou puxar aqui, ó, t2.names e vou chamar aqui, ó, as nome artista, tá bom? Olha só, as duas colunas, elas têm o mesmo nome, só que elas indicam informações diferentes, porque a coluna names da minha tabela T1 é o nome da música. E a minha coluna names da minha tabela T2 é o nome do artista. Então é por isso que a gente precisa indicar. Essa names aqui eu quero da T1, que é o nome da música, e essa names aqui eu quero da T2, que é o nome do artista. Tá bom? Vamos rodar isso daqui? Olha só. Agora aqui, ó, eu tenho nome da música e nome do artista. Nós cruzamos as duas tabelas. Mas percebe que está duplicando? Por que está duplicando? Porque a granularidade das tabelas é numa granularidade diária. Então ele vai cruzar para cada dia, tá? Como que a gente pode fazer para não ter esses valores duplicados? A gente pode usar o distinct. Então se a gente vir aqui, ó, depois do select, a gente pode dar o nosso distinct. Porque aí ele vai pegar os valores distintos dessas colunas. Se a gente rodar aqui, olha só. Pronto. Eu tenho aqui, essa música é desse artista. Essa música é desse artista. Essa música é desse artista. Entenderam? Agora a gente tem as informações que a gente precisava, né? Que é o nome da música e o nome do artista. Como elas estavam em tabelas diferentes, nós cruzamos, certo? E aí, vamos fazer uma verificação aqui. Olha só. Lembra do conceito do left join? Que ele é o quê? A gente puxa todas as informações da nossa tabela da esquerda e a interseção. Se existir alguma informação da nossa tabela da esquerda que não existe na da direita, o campo que a gente puxa da direita fica nulo, certo? Olha só. Qual que é o... Ó, a nossa tabela da esquerda é a Spotify Track Info. Então a gente está puxando todas as informações da nossa Spotify Track Info, que é aqui. A gente está puxando todas as músicas, certo? E aí a gente tem a interseção, ou seja, essa música aqui, ela é de um artista que existe na nossa tabela de artista. Essa música aqui, ela também é de um artista que existe nessa tabela de artistas. Então isso daqui é toda a interseção. Mas olha só, achamos aqui, ó. Olha essa música aqui, ó, Lotus Meditation. Ela está com um campo nulo. Ela está com o nome do artista nulo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa música aqui, ela existe na nossa tabela de músicas, mas não tem a informação do artista dela na nossa tabela de artistas. Vamos ver se existe mais? Como que a gente faz? A gente passa um filtro, where t2.names, ou seja, o nome dos artistas, né, is null. Então, selecione isso daqui, faz o cruzamento, onde a coluna T2.names, que é o nome dos artistas, que é da nossa tabela da direita, é igual a nulo. Vamos rodar isso daqui? Olha só. A gente tem todas essas músicas aqui que existem da nossa tabela da esquerda, mas não tem o artista dela na nossa tabela de artistas. E aí, como que a gente pode resolver isso? Primeiro, a gente pode passar um filtro de where t2.name is not null, né? Então, eu vou excluir todas essas músicas aqui que existem na minha tabela de músicas, mas o artista dela não existe, não tem informação do artista dela na minha tabela de artista. Se eu rodar isso daqui, olha só, pronto. Eu tenho aqui só as músicas que tem as informações, né, nas duas tabelas. Ou então, como que a gente pode fazer? Olha só, eu vou tirar aqui. E aí, lembra que a gente tem aqui, ó, essa música aqui, ela existe na minha tabela da esquerda, correto? Mas o artista dela não aparece na minha tabela da direita. E aí, como o left join eu puxo tudo da esquerda, esse campo ficou nulo, correto? E aí a gente primeiro resolveu isso passando um filtro no where dessa coluna não é nulo, para a gente remover todos aqueles em que tem a música na minha tabela, mas o artista não tem. Como que a gente pode resolver isso de uma outra forma? Lembra do inner join? O inner join basicamente vai puxar
as informações da interseção. Então, se eu passar aqui, ó, inner join, olha só, e rodar, aquela música que estava com o nulo não apareceu mais. Agora a gente só vai ter as músicas que existem, o nome da música nela na nossa tabela de música e que o artista dela existe na nossa tabela de artista, certo? Então aqui a gente removeu todos aqueles e que eram nulos, correto? E aí vocês perceberam que eu consigo fazer o inner join só que com left join. Então, se eu botar o left join e fazer aquele where t2.names is not null, basicamente eu vou ter o mesmo resultado de um inner join, certo? Então, é por isso que no mercado de trabalho vocês vão ver ali 95% dos casos ali em queries que vocês pegarem, sempre vai ser utilizado o left join, tá? O right join, pessoal, para ser bem sincero com vocês, eu nunca utilizei o right join, tá? Por que eu nunca utilizei o right join? Porque o right join a gente consegue resolver com o left join também. É só a gente mudar a ordem. Se eu quiser que a minha tabela de referência seja a Spotify Artist Info, é só eu fazer isso daqui, ó. Eu vou copiar ela aqui, ó, eu tiro ela do meu left join e seto ela como referência aqui no meu from. Dessa forma, eu só mudei a referência, certo? Então, o left join você consegue resolver o right join e você também consegue resolver o inner join. Então, cara, 95% dos casos que vocês pegarem, vocês conseguem resolver com left join, tá? Mas, claro, assim, eu utilizo muito mais o left join só às vezes que eu utilizo o inner join quando eu não quero passar algum tipo de filtro, tá bom? Mas, basicamente, é isso daqui, tá? Nós cruzamos nossas duas tabelinhas para ter as nossas informações aqui de nome da música e nome do artista. Beleza? É assim que funciona, pessoal. O left join, ele sempre vai vir depois do nosso from, tá bom? E aí depois dele que a gente adiciona o where, aí depois a gente adiciona o nosso group by, e aí depois a gente adiciona o nosso having, e depois a gente adiciona o nosso order by. E aí se quiser, depois a gente adiciona o nosso limit. Beleza? Essa aqui é a estrutura completa do SQL, com select, from, o cruzamento, o left join, inner join, right join, um filtro das colunas, um group by, um having para a gente filtrar ali valores que a gente teve de funções de agregação, um order by para a gente ordenar e o limit para a gente limitar as nossas linhas. Beleza? Deu para entender? Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e aí a gente nos vê na próxima aula.